senhores parlamentares, público presente, especialmente servidores e servidoras, aos familiares, alunos do Projeto Guri, que também estão presentes hoje aqui na nossa sessão, internautas, a todos uma boa noite. Eu tenho uma série de temas que foram tratados aí durante os últimos dias, questões que foram encaminhadas, moção de apelo que eu apresentei, mas eu quero me ater a essa questão mais central da cidade, que é o problema das finanças, como que está hoje, a questão dos servidores, os últimos cortes que foram feitos, e até tentar diagnosticar o que a prefeitura está tentando fazer para ou resolver ou até piorar a situação. Mas eu quero só, até como informe, e na semana que vem eu falo um pouco mais a respeito, dizer que no dia 17 de outubro vai haver uma audiência pública para tratar da questão da Fazenda Cachoeira, e é importante que a cidade acompanhe isso, já que é um tema que diz respeito ao meio ambiente, planejamento urbano, e há uma indenização que deve ser paga, que é praticamente do valor da própria fazenda, então, só para a gente ficar com bastante atenção. Eu quero começar falando que hoje, exatamente hoje, entrou na sessão da Câmara o projeto de lei 46 de 2017. Esse projeto de lei trata do plano plurianual do município de Vinhedo. E, paralelamente, o governo enviou um ofício, uma mensagem à Câmara, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, falando da previsão orçamentária para os próximos períodos, o que é interessante e eu gostaria de dar publicidade de uma forma muito sintética ao que chegou aqui na casa. Bom, grosso modo, o governo municipal diz que fez uma análise, fez um diagnóstico, está tendo um acompanhamento na internet, na minha opinião, muito formal, porque não teve reuniões com conselhos municipais, não teve reunião com servidores, não teve reuniões com a comunidade. É uma coisa muito formal ocorrida na internet para tratar do plano plurianual. E que estima um crescimento das finanças do município de Vinhedo em 2% ao ano. E que a inflação do período, dos mesmos períodos, em média, será, segundo o diagnóstico econômico-financeiro, de 5%. Ou seja, pela primeira vez nos últimos anos, o prefeito e seus auxiliares fala que o município de Vinhedo deve entrar, do ponto de vista econômico, num processo de recessão e, do ponto de vista da gestão da prefeitura, num processo de arrecadar um tanto que não vai ser compensado com a inflação do período. É isso que está dizendo aqui para os próximos 4 anos. Se é verdade ou não, se está correto ou não, nós vamos ter que estudar com muita calma. Eu sempre desconfio, porque todos os números que entram aqui, em geral, eles não batem muito, né? Muitas vezes a superestimação de receitas, as despesas não são colocadas com uma dedicação que deveria. E aí, fala-se que para o ano que vem entrará 411 milhões nos cofres, já com os abatimentos, 2019, 439 milhões, 2020, 474 milhões, e só em 2021 vai ultrapassar R$500 milhão, chegaria a 525 milhões de reais o orçamento da prefeitura, abatido os fundos constitucionais, né, o Fundeb, Fundef, etc. O que eu questiono aqui? Primeiro, a dificuldade do governo municipal de reagir ao que ele próprio chama de crise no município, que ainda, do ponto de vista concreto, ela não aconteceu, e eu vou chegar lá. E a gente não vê aqui uma expectativa de atração de novos investimentos, de cortes reais em despesas. O que a gente vê são medidas de cortes onde não devem acontecer, e eu vou falar sobre isso, inclusive, porque são 2 públicos que estão presentes aqui hoje. Os familiares e estudantes do Projeto Guri, que tiveram a merenda cortada, que é uma vergonha completa, e os servidores públicos municipais, que estão sob fogo cruzado do prefeito e dos seus auxiliares, com a expectativa de resolver o seu problema fiscal. E eu não vejo, portanto, senhores e senhoras, uma atitude do prefeito e dos seus auxiliares, da alta cúpula, do alto comissariado da prefeitura, no sentido de anunciar, por exemplo, o fim das publicidades,
que mesmo cortando são quase R$500 mil. Quase R$500 mil. É uma vergonha. Não faz sentido. Era para zerar, não é para diminuir, é para zerar. Eu não vejo uma medida, por exemplo, de diminuir o número de veículos, de diminuir o número de cargos de confiança, de diminuir estruturas burocráticas, de diminuir estruturas burocráticas da prefeitura, que hoje custam muito, de diminuir questões que outras prefeituras vizinhas, ou que a gente pode verificar aí no país, fizeram. Por exemplo, 17 secretarias concentrar-se em 10 secretarias. Isso já devia ter sido feito há muito tempo. Há muito tempo. Então, a gente tem 17 secretarias sem a menor necessidade. Sem a menor necessidade. Então, é uma série de situações que a gente poderia aqui falar, muitas outras. O aluguel do semáforo, que custa quase R$1 milhão, que é uma outra vergonha. Uma série de questões que poderiam ser cortadas e que não feririam os setores da cidade e a população como um todo. Não deixaria a cidade, por exemplo, com falta de medicamento, a cidade com problemas no asfalto, a cidade com problemas de troca de lâmpadas, entre outras questões. Então, eu quero aqui deixar muito claramente, não é que eu acho que eu sou mais ou menos, então, eu sou claramente favorável à pauta que está sendo apresentada aqui. É um absurdo o que o prefeito está fazendo. Esse decreto tem que ser revogado. Ele não é só imoral, na minha opinião, ele é ilegal, porque não faz sentido algum você descontar, você tirar. Vinhedo é especialista em tirar a merenda ou de superfaturar a merenda. Tira a merenda do servidor, tira a merenda do projeto Guri, que eu vou falar em seguida. Então, esse é o momento de tomar medidas de choque, mas as medidas de choque não é contra a população, não é contra os servidores, como a gente está fazendo. São contra essas questões que eu coloquei aqui muito brevemente e que é possível fazer. Então, eu quero me colocar aqui à disposição do apoio ao projeto de lei de iniciativa popular. Eu acho que não seria, talvez não até necessário isso, mas é um processo de mobilização. Então, vai fazer as pessoas debaterem, vai fazer os servidores falarem com as suas famílias, o que é bastante importante. E ver se o prefeito e os seus auxiliares abrem um processo de discussão. Fala que vai fazer a transformação do regime de seletista para estatutário, mas não tem debate aberto. Corta-se coisas o tempo todo sem dialogar. Então, que abra-se concretamente um debate com os servidores e pare com essas medidas de maldade e desumanidade, na minha opinião. Uma outra questão que eu quero colocar para a cidade, talvez a cidade não está sabendo, Vinhedo tem um projeto que é ligado à música, que atende jovens carentes, e ele é patrocinado pelo governo do estado. O dever de Vinhedo é dar o ônibus para as crianças e a alimentação. O que o prefeito fez? Cortou o lanche! Cortou o lanche! Cortou o lanche! É uma brincadeira, é uma piada. Isso tem que ser revogado amanhã cedo. Eu vou até denunciar isso para o governo do estado de São Paulo. Não acredito que o governo vai manter isso. Só um minuto, vereador. Okay. Gentileza, é o horário do vereador falar ainda, então vamos maneirar um pouquinho, senão ele não consegue concluir o raciocínio. Então, são medidas, Obrigado. inclusive, que são burras. Digamos que esses estudantes pudessem seriam assumidos pelas oficinas municipais. Né? É uma coisa meio burra, não, absolutamente burra, porque vai ter que contratar mais professores, teria que ter outras medidas. Já tem um projeto que o governo do estado de São Paulo paga, aí ele vai lá, está aí os pais, tem estudantes, para quem quiser conferir, os vereadores, a comunidade que está aqui, os jornalistas. É uma coisa completamente estúpida, né? Que deve ser revogada, na minha opinião. Então, eu quero me colocar também à disposição dos professores, dos alunos e dos pais que estão passando por essa situação, para que a gente tente convencer o governo a revogar mais essa medida completamente sem noção. E por falar em projeto de lei de iniciativa popular, que eu já dei aqui meu apoio, eu quero lembrar, eu acho que é importante a gente lembrar, que agora no final do mês de agosto, completaram 5 anos que a gente conseguiu aprovar aqui na Câmara de Vinhedo, no município de Vinhedo, uma lei que foi a primeira lei de iniciativa popular de ficha limpa da história do Brasil.
né, que é importante lembrar, a dona Nilza, que participou da coordenação dessa campanha, está presente, outros aqui. Nós conseguimos, há 5 anos atrás, reunir uma quantidade gigantesca de assinaturas, muito maior do que exige a lei orgânica. 32 organizações da sociedade civil apoiaram, igrejas, movimentos sociais, partidos, residenciais, uma série de entidades e movimentos apoiaram essa medida, inclusive que foi elogiada pelo juiz Marlon Reis, que foi o criador da lei da ficha limpa nacional. Nós conseguimos mobilizar a cidade, debater essa questão, enfrentamos uma série de obstáculos, o prefeito na época que era contrário, que queria colocar todo tipo de obstáculo, e aí tentou passar um projeto que alterava toda a nossa concepção. Nós fizemos a cidade reconhecer que aquele projeto que ele foi apresentado não era exatamente um projeto ficha limpa. Tivemos que enfrentar a questão do discurso burocrático de que era inconstitucional, e provamos que não era inconstitucional, até porque tinha aprovação disso em vários cantos do Brasil. Depois, falou-se que não precisava, porque existia a lei da ficha limpa para deputados, senadores, governador, presidente da República, então não precisava aprovar aqui municipal e já era automático. E também não era verdade, era mais um obstáculo para tentar complicar a nossa mobilização. Por fim, nós, não contentes, Donizete, colocaram também a questão de que nós tínhamos que levar o cartório municipal e contar todas as assinaturas, demonstrar que todo mundo tinha assinado, que as assinaturas eram legítimas e etc. Fizemos isso e finalmente aprovamos o projeto de lei de iniciativa popular, o primeiro da história de Vinhedo e o primeiro, repito, de iniciativa popular enquanto ficha limpa municipal da história do Brasil. Então, Vinhedo hoje proíbe a contratação de cargos de confiança que tenham condenação por um órgão colegiado, né, ou em segunda instância na Justiça de uma forma geral, ou pelo Tribunal de Contas, por um órgão colegiado, enfim. Então é importante a gente lembrar esse acontecimento, que foi, na minha opinião, histórico na organização política do nosso município. Nós fizemos parte, né, vários daqui acompanharam, e a gente acabou de completar 5 anos. Né? Me lembrei justamente com a fala do Donizete, que vem aqui também de uma forma ousada e importante, tem uma iniciativa de apresentar um novo projeto de lei de iniciativa popular, que vai ser absolutamente saudável para a nossa democracia, né, e que a gente vai acompanhar de perto e vai dar todo apoio. Então, agradeço a atenção de todos e servidores e servidoras, contem com o meu apoio e vai aqui meu repúdio ao governo municipal.